Mundo globalizado. Nesta primeira parte da discussão, você pode acompanhar a abordagem dos conferencistas Valdemar Falcão e Rogério Duarte. Nós achamos que seria interessante, antes de entrar nos finalmente do tema da mesa, fazer uma pequena introdução para a gente firmar bem esse conceito de contracultura. Porque esse termo, na verdade, ele começou a ficar plasmado na consciência coletiva a partir dos anos 60, quando houve toda a revolução de costumes que desagou nisso, que é esse encontro nosso aqui, inclusive. Nessa época, foi o início do processo de abertura do mundo ocidental para uma série de conceitos que a gente só encontrava no Oriente. Então, o sentido é exatamente esse, quer dizer, a contracultura, e a gente encontra no próprio slogan do Encontro da Nova Consciência, o subtítulo de O Pensamento da Cultura Emergente, ou seja, é uma cultura que vem dos subterrâneos da cultura dominante, no sentido de que representa questionamentos e novas alternativas para se propor um enfoque cultural. De uma forma bem clara, nós, os 4 participantes dessa mesa, somos um produto dessa contracultura que começou a se manifestar nos anos 60. Quer dizer, a gente sabe que antes disso a gente tinha um pensamento hegemônico no mundo ocidental, basicamente conduzido pelo pensamento judaico-cristão, que é a base da civilização ocidental, e que justamente a partir dessa época começou a ser questionado e começou a ser acrescido de informações que para nós eram absolutamente desconhecidas. Quer dizer, a gente jamais conseguiria imaginar, por exemplo, uma mesa como essa em 1960, para dar um exemplo, né? Quer dizer, tudo que cada um de nós aqui faz como atividade profissional, estilo de vida, opção de vida, é um fruto dessa época. Do ponto de vista da minha leitura como astrólogo, nós tivemos no ano de 1962 um grande alinhamento planetário, no qual tivemos 7 planetas colocados no signo de Aquário. Para ser mais preciso, no dia 12 de fevereiro de 1962. E foi uma das primeiras manifestações, foi um dos primeiros sinais, uma das primeiras luzes do pensamento aquariano, que é o pensamento da nova consciência, que é o pensamento dessa transição de eras em que a gente está vivendo, a passagem do final da era de peixes para o começo da era de aquários. E isso resultou, toda a movimentação que aconteceu a partir dessa época, é que produziu os frutos que nós estamos colhendo até hoje. Quer dizer, a gente pode dizer sem nenhuma pretensão, com a maior tranquilidade, que o Encontro para a Nova Consciência é um dos filhos da contracultura, né? E esse subtítulo, que sempre vem agregado ao nome do encontro, é exatamente a expressão disso. Quer dizer, a cultura emergente, aquela cultura que começa nos subterrâneos, nas catacumbas da cultura dominante, e que aos poucos vai se impondo, vai se colocando, vai conquistando seus espaços. Quando que a gente poderia, naquela época, pensar em alternativas de espiritualidade e de religião que não fossem o cristianismo e o judaísmo? Quando que naquela época a gente poderia pensar em astrologia como sendo uma atividade reconhecida e hoje em dia integrada na sociedade como ela é? Quando que nós poderíamos pensar nas comunidades alternativas que justamente propunham uma maneira de vida diferente da maneira que vinha sendo levada até então? Quer dizer, do ponto de vista astrológico, essa configuração planetária de 1962 foi um marco. Foi nessa época que os Beatles começaram a fazer um sucesso mundial também, e ninguém mais importante como porta-vozes dessa contracultura do que os Beatles. Quer dizer, acho que nem eles mesmos tinham a noção do tamanho da revolução que eles iam provocar e que eles funcionaram como agentes desse processo, né? Numa outra ponta, a gente se lembra da chegada de Si Prabhupada, o fundador e líder do movimento Hare Krishna,
no final dos anos 60, no começo dos anos 70, aos Estados Unidos, chegando com uma malinha, com um par de túnicas e quantos dólares no bolso? $6 no bolso. Numa outra ponta, está aqui o Edgar, a gente começou a perceber, com o movimento hippie, a contestação ao modus vivendi, ao estilo de vida do ocidental, na medida em que as pessoas começaram a se retirar das cidades e se propuseram a viver em comunidades, a levar uma vida diferente da vida que era conduzida pela cultura dominante, né? Um exemplo mais eloquente de tudo isso é o nosso irmão Rogério Duarte, que está aqui na mesa conosco, que foi uma pessoa que viveu esse processo na carne, quer dizer, ele participou de todo esse processo naquela época. O Rogério é uma das cabeças do movimento tropicalista no Brasil, é uma pessoa importantíssima dentro do grupo que revolucionou a música brasileira também naquela época. Fundamentalmente nós estamos falando de Caetano Veloso e Gilberto Gil nessa hora, né, que foram os maiores porta-vozes da contracultura em termos de Brasil. Então é importante a gente ter essa noção clara do que representa essa palavra, porque o sistema como um todo, depois que ele é contestado inicialmente, ele de alguma maneira tenta atrair para si, por uma questão de estratégia de sobrevivência, todos aqueles movimentos que contestam o sistema. Daí a questão cultura e contracultura, né? De certa forma, hoje em dia, nós quatro aqui da mesa, nas suas atividades, somos, entre aspas, já aceitos pela sociedade, não somos vistos mais como loucos ou como excêntricos ou como coisa assim, embora a gente saiba que ainda se guarda uma certa reserva em relação ao que nós propomos, ao que nós trabalhamos, aquilo com o que nós lidamos no nosso dia a dia. Mas o sistema tende a fazer isso, ele tende a cooptar, a trazer para si, até pela sua própria sobrevivência, os elementos que surgem contestando a cultura dominante. Mas essa cooptação, essa assimilação da contracultura, ela é feita, eu acredito, apenas de uma forma estratégica, do ponto de vista da cultura dominante, para que ela não seja contestada de forma que ameace o seu domínio e o seu poder sobre a cultura dominante. Então, inicialmente eu queria basicamente deixar claro para vocês esse conceito do que seria a contracultura. É uma cultura que nasce nos subterrâneos da cultura dominante, que questiona a cultura dominante, que propõe modelos alternativos à cultura dominante. E de uma certa forma, como eu disse, num determinado momento o sistema diz, não, traz esses malucos aqui para perto, deixa eles ali quietinhos num canto, vamos aceitá-los, não vamos, digamos, nos chocar com eles diretamente, para ver se a gente assimila isso de alguma maneira. Mas a coisa continua, ela continua sendo contracultura, porque ela continua na periferia da cultura dominante, ela continua nos subterrâneos da cultura dominante, e ela continua atuando, porque isso é um processo. A contracultura não representa uma meta a ser alcançada, é sim um processo de contestar os valores vigentes, contestar o sistema vigente, não apenas pelo prazer de contestar, mas justamente em busca de alternativas, em busca de outras formas de se lidar com a vida no nosso planeta. E não há a menor dúvida de que o mérito de tudo que existe hoje em dia nesse sentido, como eu disse, um evento como esse podendo acontecer, isso tudo é fruto da contracultura. Os movimentos espirituais que surgiram nos anos 60, a abertura para todas as formas de religiosidade, seja as tradições nativas de cada país, com seus clãs indígenas, com seus conhecimentos tradicionais, sejam as informações que vêm do Oriente, que para nós até aquela época era uma coisa muito distante, né? Isso tudo vai enriquecer o processo, eu diria que é o lado sadio da globalização, o lado que faz com que todos nós consigamos interagir e consigamos estar abertos a outras visões do mundo que não a visão da cultura dominante. Feita essa introdução, eu queria passar a palavra para o Rogério Duarte, porque, como eu já disse, de todos nós que estamos aqui na mesa, ele foi a pessoa que mais viveu isso na carne, que acompanhou esse processo todo, que teve uma participação decisiva e importante nesse processo aqui no nosso país. Muito obrigado.